Opa, tudo bom? Eu sou Pedro Del Rio, eu tô aqui na Kombi dos Empenhados, em frente à casa de número 617, na rua Leopoldo de Freitas, no bairro da Penha. Nessa casa viveu o cantor e compositor Itamar Assunção, dos anos 70 até 2003, o ano que ele morreu. Num barracão de madeira lá no fundo da casa, o Itamar passou horas escrevendo, compondo, cuidando de plantas, muitas orquídeas. Ele é considerado um dos principais artistas independentes do Brasil e cuidou de tudo que fosse da obra dele pessoalmente, com todos os detalhes. E hoje, quem cuida das coisas dele é a Anelise Assunção, sua segunda filha. Eu acho que vocês já devem ter ouvido falar dela, que entre muitas atribuições, ela é diretora e responsável pelo MUITA, Museu Itamar Assunção, que está disponível na internet desde 2020 e reúne informações sobre a vida e a obra do Itamar. E aí, Anelise, como que você tá, meu? Obrigado você ter vindo aqui participar do nosso projeto. A gente ficou muito feliz de você ter aceitado esse convite. Eu fico feliz de ver que vocês estão empenhados em fomentar, em trazer essa memória, em discutir sobre, inclusive, esses apagamentos todos, né? Eu fico muito contente de ver também, porque é um trabalho que a gente tem que fazer junto, né? Todo mundo. Claro, algumas pessoas, né? No meu caso, eu herdo uma responsabilidade, mas a herança de uma obra, né? Ela é de uma sociedade inteira. Então, que bom que vocês estão olhando também para isso junto comigo. Eu que agradeço. Mais braços. A gente, com certeza, a gente ficou muito feliz com o museu, né, desde quando foi inaugurado. E eu acho que é a mesma ideia, né? A gente está batalhando mesmo nesse sentido, né, de resgate. Eu acho que é isso. Para começar, eu queria dizer que eu penso que eu e você, a gente tem muita sorte dos nossos pais acreditarem na arte, acreditarem que a arte é um trabalho digno, né? Porque eu acho que não é bem assim para todo mundo. Você não acha? Acho. Infelizmente, a arte, a cultura tem uma interpretação, né, na Uhum. sociedade, pontos de vista de construção, de conhecimento, bastante equivocada, né? É muito comum as pessoas perguntarem, mas você trabalha com o quê? Eu trabalho com música. Mas isso é o trabalho. Ou o que que você faz? É, Ah, eu pinto, eu escrevo, sou escritora, mas você trabalha ai, meu também? Deus. Então, essa associação, né, Uhum. de que a música, de que a arte não é trabalho, não tem que ter conhecimento técnico, estudo, dedicação, e, sobretudo, que ela não tem impacto na vida de todo mundo, né? A gente viu muito isso na pandemia. As pessoas consumiram mais música, mais filmes, né? Teve toda a questão das lives, uma nova linguagem para poder continuar levando, enfim, né, o que a arte Uhum. faz. Então, exposições Uhum. virtuais de, né, o nosso próprio museu, que foi inaugurado bem no meio da pandemia, e a gente pôde ver o impacto de ter as pessoas terem acesso a um museu pela virtualidade. Então, ficou, né, assim, muito evidente, mas há uma interpretação muito equivocada, porque se confunde com o entretenimento, e não que o entretenimento não seja arte, não tem um papel importante, mas parece que só valida o trabalho que a gente faz, né, ou que dos nossos pais, ou enfim, ou vários artistas que a gente se identifica, quando está dentro de uma massa maior, né, do mercado, do grande Uhum. mercado, da indústria maior, né? Então, eu acho sim que a gente tem Eu sorte também acho. de ter essa base, né? Ter essa base em Sim. casa. Eu tô aqui na Penha, do lado da casa dos seus pais. E você morou aqui até uns 20 e poucos anos, né? E aí logo seguiu para uma luta, para uma batalha. Eu queria saber para você como foi essa batalha inicial de primeiros empregos né, e até depois um momento de virar apresentadora, né, no Itaú, depois TV Cultura, no Telecurso, né? Como que foi essa batalha inicial para Uhum. você? É, eu saí da Penha, né, da casa dos meus pais, eu tinha 19, 20.
E eu já trabalhava, eu sempre trabalhei informalmente, subempregos, assim, desde os 14 anos, quando era permitido, né, a idade inicial de hoje é o jovem aprendiz, né? Mas quando eu era adolescente, já era a idade de poder ter registro na carteira. Então, meu primeiro e único registro na carteira de trabalho eu tinha 15 anos. No McDonald's eu trabalhei lá alguns meses. E depois eu comecei a fazer vários trabalhos parecidos com isso, atendente de loja, enfim, coisas temporárias, assistente. Tinha esse mecanismo assim na minha casa, a gente tinha uma vida muito simples, muito humilde, né? Então era importante também que a gente pudesse trabalhar e, além de ajudar em casa com alguma coisa, também começava a tirar um pouco o peso da responsabilidade dos meus pais de comprarem, de sustentarem, inclusive, né, quando a gente começa a ter desejos diferentes. Sim. Então, quer sair para um lugar ou quer uma coisa específica. Então, foi importante para mim ter começado a trabalhar cedo. Tá. E quando eu saí da casa dos meus pais, eu fui morar com amigos, fui para aquele ritmo de, né, dividir casas, enfim. Foi nesse. E nunca Desculpa, foi nesse momento fala. que. Foi quando você decidiu ser cantora e compositora que você se mudou de casa ou não? Tá. Não, não foi. Eu demorei muito para ter essa É. decisão, na verdade. Mas quando eu saí da casa dos meus pais, eu já cantava com a Yara, a gente estava começando a ter uma ideia de uma banda que era a Dona Zica, depois veio a ser a Dona Zica. Mas a gente já fazia um exercício de criar um repertório, compor, ensaiar. E aí eu fui conhecendo outras pessoas, a gente foi se associando com outras pessoas até aquilo virar uma Tá. banda. Independente do trabalho que eu fazia com a banda, eu também trabalhava, Vai ter que ralar, vai porque ter que naquele ralar. momento, exatamente, naquele momento com a banda, a música ainda não me dava, né, um sustento. Eu já cantava com meu pai, né, então eu recebia, assim, né, pelo trabalho que eu fazia com ele, mas era uma coisa muito espaçada, e logo ele adoeceu, os trabalhos começaram a diminuir também, os shows e tudo mais. Eu comecei a entrar mais no mercado de produção. Então foi tudo muito. As coisas foram indo como uma consequência também, né, da vida e do devido, de tudo que vinha acontecendo. Sim. E eu fiquei grávida, com vinte Sim, e da um Rubi. anos, da Rubi. E aí eu fui convidada para fazer uma leitura no Itaú Cultural, uma leitura de um manifesto que se chamava O Banquete dos Mendigos. Era o meu pai e o Hermeto cantando e eu lendo os textos, né? Esses manifestos que eram dos direitos humanos. E aí, depois que eu fiz esse trabalho, o Itaú me convidou para fazer uma série lá que eles queriam começar a fazer mais para os jovens, porque o Itaú Cultural naquele momento tinha, e talvez ainda tenha, seja até hoje, um caráter de um centro cultural muito adulto e muito intelectual. Então eles queriam trazer mais jovens para o Legal. espaço e criaram essa programação que chamava Quarta Pop, que era como se fosse um programa de TV, só que fazia lá no teatro, a gente registrava no teatro, então tinha sempre uma atração musical, dois entrevistados, um tema, e me convidaram para apresentar esse programa lá. Não ia para TV Tá. nenhuma aquele programa. A gente fazia toda quarta-feira lá. E assim eu fui. O Itaú criou uma parceria com a TV Cultura, o Quarta Pop virou o Guerrilha, programa que eu continuei apresentando, mas agora ele começa a passar na televisão. E aí na TV Cultura eu fiquei por 10 anos Nossa, muito fazendo, tempo, né? apresentando diversos Nossa, tipos 10 anos é coisa pra caramba. de música. Mas nessa época do Itaú você estava grávida. Quando rolou tudo isso, você já estava grávida, você já virou mãe.
Tá, no meio disso Eu tudo. comecei a gravar o Guerrilha. Os primeiros Guerrilha foi. A Ruby tinha 8 meses. Sim. Né, a gente sabe que o Brasil, né, as meninas do Brasil, muitas não terminam o ensino, né, os estudos porque engravidam, né, é uma realidade que a gente vive e que normalmente os pais deixam o filho com a mulher e segue a vida. Né, aquela história de Mama África, mãe solteira. Na sua experiência como Sim. mãe, como você enxerga essa realidade hoje no Brasil? Eu acho que ela não muda, né? Ela não para. A minha médica, ela se chama doutora Albertina Duarte. E ela, além de ginecologista e obstetra, também é uma cientista social, uma mulher que trabalha com a saúde pública, né? É uma grande militante. E ela fala que a maior guerra que existe no Brasil hoje é as meninas que engravidam antes dos 14 anos. Os números são muito altos disso. A gente acaba, dependendo da bolha que você está inserido no sistema, você pode não estar vendo isso acontecer. Mas, principalmente nas periferias, nas favelas, né? As mulheres, as meninas, as crianças, porque são crianças, quanto mais baixa a renda, mais elas estão vulneráveis a situações de violência sexual e abusos e, por consequência, gravidez. Então, é lógico, embora eu tenha tido a minha filha muito jovem, eu não era mais uma adolescente, eu não dependia mais dos meus pais, eu trabalhava, o pai da minha filha é uma pessoa boa, que, né, é um pai incrível, um homem querido, um amigo, Demais. e que assumiu, né, a responsabilidade. É muito triste a gente ter que falar isso, a pessoa assumiu, porque não faz sentido, né? Então eu vejo como um dos maiores problemas mesmo da que a gente tem. Eu tenho algumas colegas, algumas amigas, filhas de amigos, e eu sei o quanto foi muito difícil. Foi muito difícil voltar a estudar, por exemplo. Eu terminei o ensino médio e logo, sei lá, 3 anos depois, eu engravidei. Então eu prestei vestibular, não entrei, aí fiquei esperando para o próximo ano, eu ia tentar uma outra coisa. Né? Minha mãe mesma, né? Ficou grávida aos 17, quase que foi expulsa de casa, sabe? Só porque engravidou aos 17, né? Não tinha pai, né? Mãe solteira. Tem que ter um esclarecimento, a gente precisa falar mais sobre isso dentro da escola. As meninas estão engravidando, elas estão fazendo abortos clandestinos, porque não é legal. Se expõem, sofrem, tem consequências na saúde, assim, às vezes para uma vida inteira, de um aborto perigoso, muitas vezes. Aí ela passa por esse trauma sozinha, porque ela não pode contar em casa. E o mais importante também é que a gente precisa, né, como sociedade, desenvolver mesmo um pensamento mais feminista, porque enquanto a gente culpabilizar a menina que engravida somente ela, né? Então a menina adolescente que fica grávida porque ela não teve juízo, é porque ela não se cuidou, é porque ela deixou, é porque ela não fez, não soube falar É. não. Minha mãe também foi mãe muito jovem, né? Minha mãe teve a primeira filha dela com 18 anos. E para uma mulher que hoje tem 80 anos, né, quando ela fala, né, na minha época, era essa a idade mesmo. Ela era casada já, inclusive. Não foi, assim, não era acidental como pode acontecer hoje. Sim. A mulher de 18 já estava casada. Então, Eu acho que a própria ela. religião, né? A própria religião, essa cultura que também forçava, né, o outro a casar para poder fazer sexo, né? Então acho que também uma repressão Sim, estrutural, né? Se a gente começar a pensar assim nisso, né? Assim, tem que casar, total. não tem essa Totalmente. liberdade, né? Assim, que hoje a gente tem de pensamento, Total. né? Não,
Claro, claro, mas ainda acontece Demais, muito, né? demais. É. Ainda tem muita gente que é obrigada a Uhum. ficar com a pessoa que se relaciona sexualmente. A gente sabe que isso está cada vez mais caindo, né? Porque é um pensamento muito hipócrita Demais. da nossa sociedade toda, né? O seu último trabalho, né, o Taurina, ele fala muito sobre também ser mãe, né, de estar em casa, de cozinhar, né, e você, você marido artista, filhos artistas, né, como conciliar essas coisas, sendo também a mãe no lar, dona de casa, como que é conciliar isso tudo para você? Ah, vai indo, é meio equilíbrio de pratos. É porque é natural, né? Como é. A gente se aproxima das pessoas que a gente tem afinidades, né? Então tem uma fluência muito tranquila para mim. Sempre, porque sempre eu sou mãe há muito tempo, né? A minha filha vai fazer 20 anos, então quando as pessoas me perguntam, na verdade eu tive que criar milhões de metas para me adaptar. Tanto o horário que eu trabalho, a forma como eu vou me relacionar socialmente, porque eu tenho uma criança, então eu tenho menos liberdade, e então isso faz também com que eu use esse tempo de alguma forma para o trabalho ou para otimizar alguma coisa da casa, deixar pronto uma coisa para um outro dia. Então eu fui entendendo como era o tempo de uma mãe dentro de casa, como era o tempo de ter uma criança e ter que trabalhar. Fiquei muito tempo sozinha, né, com a Rubi. Eu fui me casar com o Curumim. A Rubi tinha 7 anos já. Me... Então eu me separei do pai dela, ela tinha um, então a gente ficou 5 anos, seis, só nós duas. Mas o que eu acho mais engraçado é que eu até falei isso pro Curumi outro dia. Ele nunca responde esse tipo de pergunta. Ninguém pergunta pro pai como é conciliar a vida em casa, a criança e o seu trabalho. Ninguém pensa em perguntar isso para um homem, né? Não, não E, e, pensa. eu, e aí eu falo, e eu falei pro Curumim, eu falei assim, como é que você responderia? Como é ser pai e músico? Como é ser pai e cantor, e compositor, e produtor? E aí ele falou, caralho, realmente, é muito louco ter que responder isso. Eu falei assim, pois é. Então parece que é isso, né? A gente tá sempre desafiando os formatos. Não, a gente, eu E acho que essa é a uma gente pergunta. vê também nossos amigos, né, de pais que os pais ficam em casa, não é a mãe. A mãe sai para ralar, né, para trabalhar, né, que é o meu caso também, meu pai trabalha em casa, né, então toda essa parte de escola, o pai que assumiu, né, e realmente a gente não vê esse tipo de pergunta para os caras, né, não, nunca é feito isso para os caras, esse Não, tipo de de jeito pergunta, né. nunca. E aí, quando tem um caso assim, né, em que você tem uma participação mais efetiva do pai na criação, que seja isso, que assume um pouco mais o lado escolar, ou, enfim, que pensa na comida, que arruma, que limpa, que lava roupa. E quando a gente tem essa participação mais efetiva de um homem, do companheiro ou do pai da criança, ele é imediatamente endeusado como, meu Deus, que coisa, Manelis! Como você pode. Que Nossa, que demais! sorte! Que demais! Ele te ajuda. Então, enquanto a gente não quebrar isso, a gente tem que tirar esses verbos assim, esses pensamentos. Não é ajuda, ou não é assumir, né? Que coisa horrorosa a palavra assumir o filho. Eu assumi a criança. É um horror, assim, ouvir isso, sabe? Eu fico chocada. Estamos longe, mas estamos num caminho. Eu acho que hoje a gente já consegue conversar melhor sobre isso, identificar quando isso quando a gente está reproduzindo esse estrutural
Nesse machismo estrutural, De antes que que o às vezes cara não pegava uma não. vassoura, né? Meu avô achava um absurdo. Por exemplo, meu pai pegar uma vassoura pra varrer a calçada. Claro, não, e não só homens, as mulheres mais velhas também não admitem isso. Mas como ele lava a louça? Aham. Ou Sim. como é que você tira o prato? Você não serve ele? Uhum. Então é muito doido, né? Muito maluco Então, isso. e é difícil para as pessoas entenderem que não, né? Uhum. Mudou e tem que mudar mais ainda. Ai, ai. Não, eu acho que o seu pai também era assim, né? Ele tinha um corpo bem caseiro, fazia feira, fazia compra, lavava louça, lavava quintal. Toda a vida eu vi meu pai e minha mãe fazendo as coisas da casa. Uhum. Assim, você pegar um vassouro, lavar um banheiro, ou a louça. Na minha casa da minha mãe nunca teve louça na pia. Acabou de eu comer, lava. Nunca os meus pais deixaram acúmulo assim de coisa, aquela louçona depois do almoço para lavar mais tarde. Nunca assim. A Aham. casa da minha mãe, você sabe, você vai lá. Acabou, tá, tomou um cafezinho na piazinha, tá Ah, não, sempre vamos se limpinha, tá sempre livrar dessa seca. louça, né? Vamos se livrar, uma parceria em Exato, conjunto, toda a família ali, vamos, beleza, vamos parar, todo mundo agora, vamos dar uma força para todo mundo fazer suas coisas, né? exato, exatamente. Vai ser mais rápido do que uma pessoa sozinha ter que ficar dando conta, né? Mas eu vi isso sim também muito bem. E tinha bastante preconceito também, eu acho, em relação a isso, né? De meu pai fazer as coisas da casa, que não eram as coisas que se esperavam dos homens, que era trocar uma coisa elétrica, trocar uma torneira, arrumar uma coisa quebrada. Isso era coisa que o homem fazia, É. né? Não lavar louça ou levar o cachorro que ficou doente ou a criança na escola. Meu pai também sempre foi a pessoa que me levou à escola, eu e a Serena. Minha mãe raramente ia na escola, aliás, Onde? No Dom João? no No Dom Dom João? João. Legal. Ele levava. Então a gente viu também, né? Eu pude ter essa oportunidade. Isso era uma coisa natural na minha vida. Sim. E até porque eu acho que, como ele era um homem que trabalhava em casa, ele tinha lá o espacinho dele, onde ele escrevia, ele compunha. E acho que era até importante para ele criar esses momentos para poder organizar o horário que está trabalhando dentro daquela casa e o horário que está trabalhando para a família, né? Então, claro que às vezes se misturava um pouco, mas eu acho que ele tinha que criar alguma dinâmica também para poder. Isso eu entendo porque eu trabalho em casa. É isso, a gente teve que achar, né? Como é que a gente vai trabalhar dentro de casa com criança, com neném, com cachorro, com um adolescente, um tá chegando, o outro tá saindo. Eu acho que isso, né? Não só o fato de realizar as próprias custas, mas o fato de você realizar independente das condições que você tem em casa para realizar. Eu acho que isso é o artista independente, né? E você vê até mesmo, né, Clementina, né, Clementina e Carolina de Jesus, saca? Que ao mesmo tempo doméstica, cantava e escrevia. Eu acho que são casos bem interessantes de pensar, porque acho que essas mulheres especialmente nem pensavam em mercado, nem pensavam em se nomear ou né? A Clementina foi gravar o primeiro disco já uma senhora, Já 60. cantava desde criança, mas 60 e tantos, né? Então, mas sim, faz muito sentido esse pensamento, isso que você está falando. Sim, acho que é a grande matriz do pensamento independente, né? No Brasil, de existência como artista, sem depender do mercado e do sistema. E eles sem internet, né? E eles ainda sem internet, né? É isso, tinha somente a rua, né? Ia divulgar um show, tinha que colar lambe-lambe nos pontos estratégicos da cidade. Eu fiz muito isso com meu pai. A gente saía 5, 6 da tarde,
E aí era melhor colar à noite, porque também podia ser preso ou tomar algum enquadro se estivesse colando lambes, então era sempre uma coisa meio soturna. E aí fazia cartazes e flyers, assim, cartões pequenos para divulgar, deixava nas portas dos teatros, dos lugares, era um jeito que Sim. tinha de divulgar. Os independentes também não tinham espaço suficiente dentro das mídias, né? Nem rádio, nem televisão, nem jornal. Então era uma guerrilha poder Também. existir, divulgar o trabalho, se comunicar. Eu lembro que meu pai usava telegrama para marcar o ensaio. Como a gente não tinha telefone, aí ele ligava e a pessoa não É, tava. E tinha que ligar outra hora, já tinha gastado as fichas, aí tinha. Então o telegrama ficava mais barato, porque olha. aí era o mesmo recado, né? Já com o horário marcado, horário e lugar, onde ia ser, e não só Uhum, telegrama, não só ensaio, é, ele era contratado para trabalhar por uhum, telegrama. As pessoas mandavam telegrama para falar: Itamar, gostaríamos de convidar você para fazer um show no Teatro Procopio Ferreira. uhum, Favor entrar em contato, tá, tá, tá. Então é muito maluco para a gente uhum, pensar em existir artisticamente, sendo ainda por cima, além de independente, pobre, uhum, sem carro, sem telefone, uhum, dependendo de uma rede, né, vizinhos, então tinha o telefone da vizinha da frente, a vizinha do lado, depois logo, né, que eles foram ficando mais próximos, meu pai e o seu também tinha essa estrutura do Marcelo, que era um cara que tinha carro, que podia ajudar, levava, buscava. uhum, Então, assim, na verdade, quando a gente fala independente, gente, claro, tá falando, né, de ser independente de um sistema. Mas o artista independente, ele depende de uma rede mesmo para existir. uhum. E essa dependência é muito mais interessante, ela é muito mais socialista mesmo, né? Porque ela não é pautada em exploração de ninguém ou do enriquecimento absurdo de um. Mas quem não tá, né, quem não presta atenção na história, é por isso que é tão importante contar a história das coisas. Uhum. Por isso que para mim foi tão importante fazer esse museu que é além do Itamar, que vai para que realmente ultrapassa a própria obra dele. E aí ele acaba virando realmente um símbolo de uma geração, de um corpo na sociedade. Então, e por que essa dificuldade? Por que a gente não tem museus temáticos, né? Por que a gente não tem mais museus que olham para a cultura africana ou afro-brasileira ou indígena? Como é que a gente pode não ter um museu temático dos povos Uhum. originários? Então a gente vai ter que correr atrás de recontar essa história. Sim. De tudo que você falou, né, a parte de redes, eu acho que ainda continua sendo a melhor ferramenta para a gente dar voz para tudo isso que a gente conversou. Isso é graças a Deus, sei lá, a tecnologia, algum, eu não sei. Mas você hoje pode escolher ficar na ignorância ou não, porque o acesso é cada vez maior, cada vez mais democrático. Hoje, quem consegue ter, mesmo das classes mais baixas, que tem uma internet, que tem um celular, essa pessoa é mais livre e mesmo assim, ainda assim, existe uma grande. Ainda existe muito artista que está invisibilizado sim no mercado, Uhum. que segue invisibilizado, invisível, que está fora da Bienal, que está fora dos festivais, que está fora. Isso ainda continua acontecendo demais. Mas é isso, vamos tirando esses parafusos aí dessa engrenagem, arrumando ela, Vamos. montando de novo, porque não vai dar para parar, não vai dar para se conformar. Não tá bom ainda. É, Tá melhor do que já foi, mas ainda pode ficar foda. sim.
não tá foda ainda. É isso. A gente chega lá. Nê, era isso, meu. Era isso que eu queria falar com você. Essa rede que a gente tanto falou, né, nessa conversa, saca? Então, meu, obrigado pelas suas palavras, pelos seus pensamentos. Ainda vou pensar bastante em tudo isso que a gente conversou e transmitir isso para mais gente, pra gente se unir cada vez mais. Obrigado, viu? Demais. Então, que conta comigo. Sempre. Tô muito orgulhosa. Valeu. É isso, né? Obrigado, viu? Beijão. Beijo, beijo. Valeu. Adorei. Tchau, tchau. Beijo, Vamos beijo. falando. Até já. Tchau.